Fábio Alvarenga, mais uma vez aqui trazendo para vocês neste domingo 26, 13h45 da tarde, uma notícia da Folha de São Paulo que vai te surpreender. Sem enrolar, vamos direto na fonte. Escute aí. Em meio às mudanças silenciosas que moldam o tabuleiro do judiciário, a ida de Luiz Fux para a segunda turma redesenha, então, não apenas a geografia interna do judiciário, mas a balança de princípios que têm sido postos então à prova desde os episódios do 8 de janeiro. Longe de ser um movimento administrativo, a mudança pode sim conferir maior densidade institucional ao ministro Cássio Nunes Marques, cuja trajetória no judiciário tem sido marcada, para quem não sabe, menos por alinhamentos institucionais, mas automáticos e mais por uma leitura garantista. Isso significa mais alinhado à Constituição, fiel à individualização da conduta, à proteção dos direitos fundamentais e às preservações dos limites do poder persecutório do Estado, bases que sempre sustentaram sua tradição, Nunes Marques pode ser a peça do tabuleiro que os bolsonaristas sempre esperavam. O cenário é claro. Com a segunda turma formada por Gilmar Mendes, Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça e o próprio Nunes Marques, a possibilidade de um eixo Cássio Fux Mendonça é um termo aqui que eles incorporam os três nomes. Formar a maioria não é um cálculo aritmétrico, mas sim de valores fundamentais e constitucionais. Não por acaso foi ali que muitas decisões foram revistas, inclusive com o voto decisivo de Cássio Nunes Marques para anular as condenações, inclusive de denúncias sérias envolvendo a direita conservadora. A ascensão de Cássio ao papel de voto decisivo não nasce do nada, mas de sua postura de pêndulo, ora ao lado de André Mendonça, ora compondo maioria com Gilmar Mendes e Dias Toffoli, mas não significando que seu apoio está pendendo para o lado da esquerda. O ponto é central. Não se pode presumir vínculos associativos indeterminados, nem atribuir a todos os acampados o mesmo propósito criminoso, sob pena de transformar delitos em um atalho que desobriga o Estado de provar o que acusa. Em seu voto, Cássio Nunes Marques reconheceu que poderia haver quem defendesse medidas extremas, mas restringiu sim também o seu voto na presença constitucional para poder fazer o judiciário ser um poder independente e não aparelhado. Vai ouvindo aí. É a lembrança elementar de que liberdade de expressão e reunião não são licenças para o caos, mas tampouco podem ser reduzidas a resíduos quando o país é tomado por paixões políticas. A divergência com a maioria aparelhada que, infelizmente, temos que revelar a verdade com o relator Moraes, não foi um gesto contra o judiciário, foi sim um gesto em favor do próprio judiciário e suas ideologias, no sentido de proteger seus parâmetros de atuação e a solidez das garantias que o legitimam, ou seja, o Poder Judiciário, em sua primeira turma, infelizmente, nós sabemos e não precisa aqui nem desenhar que todos eles estão
ao lado aí de representações de esquerda a todo momento e não precisa ser nenhum expert para entender o que anda acontecendo lá. Nesse contexto, então, chega Luiz Fux à segunda turma, tornando-se então uma peça-chave desse tabuleiro. Fux, que se viu isolado na primeira turma ao votar pela absolvição de Bolsonaro e de parte dos envolvidos nos eventos ligados à tal tentativa de golpe ao fim de 22, não se moveu por conveniência. Seu extenso voto lido sem interrupção foi uma defesa enfática da liberdade de expressão, da manifestação e do protesto pacífico, e trouxe também questionamentos fundamentais de método à condução do caso. Um desconforto que, embora tenha gerado tensão interna, pertence à moldura natural de uma Suprema Corte Constitucional. Discutir fundamentos, não punir divergências é a colocação de Fux junto com a de Nunes Marques e agora o André Mendonça. É nesse ponto que o André Mendonça surge como elemento relevante e também frequentemente subestimado, ou seja, todos têm medo agora da segunda turma. Sua atuação, por vez alinhada à de Cássio Nunes Marques e Fux, como no julgamento que rejeitou denúncias genéricas contra supostos incitadores, acrescenta à segunda turma um fio de continuidade entre a leitura constitucional que resguarda então o espaço da divergência política e a exigência inafastável de provas individualizadas. Não se trata, gente, de leniência, trata-se de método. Quando André Mendonça acompanha Cássio Nunes Marques nesses marcos, nessas decisões sobre o 8 de janeiro, ele reafirma que o judiciário não é palco para soluções coletivas em matéria penal, e sim a casa onde cada pessoa responde por seus atos, ponto final, e também somente por eles. Essa convergência eventual com Fux pode sim dar a maioria ao trio em temas criminais, reequilibrando um jogo que, no plenário, tantas vezes lhes foi desfavorável. Mas, mais do que a matemática dos votos, interessa ao trio de conservadores e defensores da Constituição Federal sobressair em cima da verdade no judiciário. Há quem diga que o impacto da ida de Fux à segunda turma é algo que não muda muita coisa, alegando que o judiciário e seus alinhamentos são raros. A observação procede, mas não encerra o debate. O que se avalia, então, não é uma bancada coesa por identidade política, e sim a reaproximação da turma com sua vocação garantista quando confrontada a caos penais complexos que exigem freios e contrapesos explícitos. Isso daí é o fato que vai fazer o judiciário ser independente, e é o que o Brasil aguarda não só de Fux, Nunes Marques e Mendonça, mas também de todos que entram no judiciário, que precisam de fato fazerem com que a Constituição